Muito bem, senhoras e senhores, Resenha com o Promotor é um quadro voltado a discutir assuntos relacionados à atuação do Ministério Público e que impactam a vida de todos. Realizado em parceria com a Rádio Monte Roraima. Com linguagem acessível e conduzido em tom de bate-papo, o programa traz convidados especiais, tanto do Ministério Público quanto de outros órgãos e entidades, e eu terei a satisfação e o prazer de comandar este bate-papo. O segundo episódio terá as participações do Procurador de Justiça Carlos Paixão de Oliveira e do Promotor de Justiça Marcos Antônio Bordinha Zeredo, titular da Promotoria de Justiça especializada em crimes de tráfico ilícito de drogas, crimes decorrentes de organizações criminosas, crimes de lavagem de capitais, habeas corpus, e do tenente da Polícia Militar de Roraima, Rony Cruz. O tema será o caso do Rogério do BC, crime ocorrido em agosto de 2007. Caso Rogério do BC, segundo a denúncia do Ministério Público de Roraima, em agosto de 2007, o empresário Rogério de Oliveira Rosa foi executado a tiros por Carlos Souza, a mando de Gessé Barros, na frente da esposa e da filha de 10 anos, à época, no domingo, Dia dos Pais, quando chegava aonde seus supermercados. Em 25 de setembro de 2012, o Tribunal do Júri Popular condenou Gessé Diomar Mendes Barros e Carlos Alberto de Souza pela execução do Rogério BC, resultando na punição de 29 anos de reclusão em regime fechado ao mandante do assassinato e a 33 anos e 6 meses para o executor dos disparos. Meus convidados especiais, eu começo dando uma boa tarde para o doutor Carlos Paixão. Boa tarde, doutor Carlos Paixão. Boa tarde, Zé Maria. É uma honra estar aqui de novo com você. Como é que vai, doutor? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo em paz. Doutor Antônio Bordinha Zeredo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Zé Maria. Agradeço a oportunidade de dividir essa zelosa mesa com os ouvintes da Rádio Monte Roraima no dia de hoje. Muito obrigado pela presença e também meu boa tarde para o tenente da Polícia Militar de Roraima, Rony Cruz. Boa tarde, tenente Rony. Zé Maria Carneiro e todos os ouvintes da 107. Bom, começo exatamente com o doutor Carlos Paixão, procurador de Justiça, para a gente entender o que é o caso do Rogério do BC, crime que ocorreu em agosto de 2007 e no Dia dos Pais. É verdade, Zé Maria. Aliás, as pessoas que moram por aqui desde Sim. aquela época, isso aí com certeza lembra. Certo. Foi um crime bárbaro, um crime que teve uma repercussão muito grande. Verdade. E o que aconteceu aí? O Rogério, a vítima, ele alugou de Gessé, o mandante, um prédio e ali ele montou o supermercado BC. E lá tocava o mercado dele. Certo. Ele chegou a emprestar para o mandante a importância de R$320 mil. E esse valor ele só devolveu para a vítima R$80 mil. R$80 mil. Sim. E deu uma casa como garantia. Como garantia. Mas essa questão ficou por ali. E o que aconteceu? Ele queria reaver o imóvel. Como estava tendo dificuldade para reaver o imóvel, ele resolveu... O imóvel, então, era do? Era o doutor. Sim. Doutor do criminoso. Do criminoso, que a o nome vítima dele é? Era o Gessé. O Gessé. Diomar. Isso. O imóvel era do Gessé. Do Gessé, que estava alugado para o Rogério, que tinha o BC, que Isso, todo mundo montou o sabia. comércio dele ali. Isso. Né? Então, houve essa desavença, ele queria pegar o imóvel de volta, queria fazer o distrato, Sim. e não se entenderam. Então, o que aconteceu ali? O Gessé, ele contratou um pistoleiro para matar
o Rogério. E naquele fatídico dia, Mas isso, doutor Paixão, teve um encontro preliminar, né, que aí a partir daí houve a intenção, então, do mandante contratar esse pistoleiro, é isso? Porque deve ter havido assim, olha, eu não vou te pagar, ou então eu quero meu prédio, alguma coisa. ele queria pegar o pé de volta, queria fazer o distrato, ele pegar de volta, mas o comércio estava ali, como é que ele ia sair de repente? Então, ele resolveu matar. Por aí que ele contratou O pistoleiro. O pistoleiro, com um apelido que foi, na verdade, o caso aberto, tinha apelido de irmão. Ele já tinha, inclusive, um homicídio fora daqui. Quem tem um irmão desse não precisa... É o apelido, né? E naquele dia fatídico, a vítima ia chegando no comércio para pegar a férias do dia. Ele chegou juntamente... Ah, tá. Aí o Gessé, além de contratar o irmão, ele deu terceira pessoa para ajudar o irmão a fazer esse crime. O Gessé teria comprado uma moto, sim, para usar para o crime. Botou essa terceira pessoa para dirigir e ele, na garupa, chegou de surpresa por trás e chamou pela vítima. Quando a vítima virou, ele disparou os tiros e foi embora, né? E esse tiro foi em frente à esposa e à filha de 10 anos, isso, né? que era o comércio onde todos trabalhavam. Onde todos ali. trabalhavam, né? Exatamente, né? E isso que aconteceu. O motivo foi esse. Eu dei, na época, foi eu que atuei no processo, eu dei a denúncia. Fale mais para cá, para o microfone isso. Foi eu que dei a denúncia na época, isso aí, a denúncia foi ofertada na época do fato, ali, em outubro de 2008, sim, e o crime foi em 2007. Certo. Né? O crime foi em 2007, depois o processo tramitou normal e eu vou deixar para o doutor Marco Antônio, que eu vou perguntar isso, que atuou no júri, né? Isso. Ele vai dizer o quanto da pena, foram Aí, 2 penas interessantes. Isso. Tá? Tá certo. O senhor ofereceu a denúncia no ano de? No ano de 2008. Foi no ano seguinte. No ano seguinte. Isso, até o crime inquérito. Em 12 de agosto de 2007, a denúncia foi ofertada em 24 de outubro de 2008. Até o inquérito policial, até chegar ao Ministério Público. Exatamente. Aí faz a instrução judicial e depois o julgamento. Pois é. Aí agora eu vou conversar exatamente com o doutor Marcos Antônio, que atuou no júri. Foi isso, doutor? Perfeitamente. Sim. E como transcorreu isso? Os acusados, até então, que eles estavam sendo julgados, né? Os acusados estavam presentes, ou alguém fugiu? Primeiramente, eu ratifico os cumprimentos que fiz ao senhor no início da minha fala, Obrigado. a oportunidade de dividir esse momento, de prestar contas da atuação do Ministério Público para a sociedade roraimense, em especial informar que eu sou promotor de justiça e entrei no Ministério Público, nos quadros do Ministério Público, poucos meses após esse homicídio. Eu atuei na comarca de Rorenópolis de 2007 até 2009. Então o senhor entrou e já encontrou um desafio. 4 meses eu ainda estava no interior, atuava no município de Rorenópolis. Quando esse homicídio, bárbaro homicídio, fora cometido. Sim. Quem estava à frente desse caso era o Dr. Carlos Paixão, que ofertou a denúncia, como ele mesmo falou. Uhum. E em 2009 eu sou promovido para a capital. E tive a incumbência não de substituir, porque ele é insubstituível, mas sim suceder o Dr. Carlos Paixão, certo, na promotoria do Tribunal do Júri. E esse caso era um caso que causou espécie à sociedade boavistense, causou muita comoção, porque era um empresário em ascensão. E fora vitimado, como o Dr. Carlos já falou, no Dia dos Pais, num domingo, em frente, próximo, melhor dizendo, da esposa e da filha. A partir de então, denunciado pelo Dr. Carlos Paixão, incumbiu a mim a instrução processual que eu participei. Ele foi pronunciado, tanto ele como o executor, Carlos Alberto, e foram encaminhados para o Tribunal do Júri. Os dois compareceram na sessão plenária do Tribunal do Júri. Carlos Alberto preso e o Gessé solto. Ele foi preso... Foi preso, foi flagrante a prisão desse? Não. Foi a prisão temporária. Houve várias linhas de investigação no início desse processo, certo, desse crime, e a prova apontou para a participação, então, como executor de Carlos Alberto e como sendo mandante Gessé. Carlos Alberto é preso temporariamente no primeiro momento e, na sequência, preventivamente durante a instrução processual. Ele é preso pelo policial Ronei, no estado do Pará, onde estava homiciado.
compareceu à sessão. Deixa eu só para a gente pegar a linha assim, exatamente trazer esse rapaz para cá. Aí o Rony, tenente, aí ele estava no Pará e vocês conseguiram trazer ele para cá. Isso, na verdade, como o doutor Marcos falou, em Ah. decorrência do mandado de prisão, ele já, como o doutor Carlos falou no início, um matador de aluguel, ele não tem paradeiro fixo. Então ele Ele já, mata e vai embora. já está em outro estado, né, tipo cigano, né? Não para em canto nenhum. Certo. Então ele já estava no estado do Pará, a gente recebeu as informações nesse apoio do Ministério Público, em parceria com outros policiais daquele estado, conseguiu efetuar a prisão dele, na sequência o recambiamento dele para o estado do processo de origem, que era aqui o processo desse crime, que ele precisava ser submetido ao júri, né? Então, como o doutor Marcos falou, ele foi preso preventivamente e depois foi submetido ao júri, ao qual ele foi condenado. Então vamos voltar para o júri. No júri, O júri, eu sempre que podia e sempre que houve oportunidade, eu fui assistir o Dr. Paixão. Acho que o júri é um palco, é um tribunal que, por exemplo, de muita emoção, mas que oferece oportunidades a ambos os lados, né? perfeitamente. E que vence quem convencer, né? Quem convencer os jurados, né? Eu me permitiria dizer assim que não existe vencido Não e é- vencedor. A prova dos autos recomenda a atuação do Ministério Público, Exato. seja para condenar ou seja para absolver. Exatamente. No caso dos autos, como eu havia falado ao senhor, o Carlos Alberto compareceu preso na sessão plenária de júri E o outro também, né? e o Gessé não preso. Não. Ele foi preso durante a instrução processual e permaneceu preso durante 4 meses, mas foi agraciado com uma decisão do Tribunal de Justiça e fora solto. Compareceu na sessão plenária de júri solto no dia. Certo. Exatamente. Após o recambiamento, melhor dizendo, do Carlos Alberto, ele compareceu no Ministério Público e de forma muito tranquila, prestou um depoimento longo, uma tarde toda, inúmeras horas, aonde ele confessou espontaneamente a prática do crime, disse que havia aceitado a proposta de R$20 mil para efetuar a morte Do Rogério, do Rogério certo. e que havia recebido uma importância, não a totalidade, e que, de fato, então, como o próprio Ronei falou, essa era a vida dele, matador de aluguel, havia recebido a importância de R$20 mil, a promessa, recebeu R$10 mil e ficou de receber o restante. Foi conduzido até o local do crime numa motocicleta, conduzido por terceira pessoa até então ainda não identificada nos autos, como o Dr. Carlos Paixão fez constar na denúncia, e efetuou 3 disparos, sendo 2 a queima-roupa, um adentrou pela pálpebra direita e saiu na região lateral da cabeça, causando laceração encefálica, causando a morte dele. Outro tiro, ele foi alvejado no antebraço anterior, com saída no antebraço posterior. Então Morrendo quer dizer que ele sabia o que estava fazendo pelos tiros, doutor? Porque ele não tinha como escapar, né? Pelos tiros, Com toda certeza. os sabia. locais, o Rony que é policial, né? Como o Dr. Carlos Paixão foi num domingo, quem é cristão é um dia de descanso, mas Rogério foi até o estabelecimento, recebeu, como o Dr. Carlos falou, a feira do dia, Sim. das vendas, juntamente com a família, e fora surpreendido sem esboçar qualquer tipo de reação. Nem tinha como, né, doutor? Não tinha Estava como. chegando, ou então estava no supermercado, aí de Exatamente. repente chega e ele pensa que é um cliente até, né? Exatamente, e é prontamente alvejado, um tiro acertando o olho, a pálpebra direita, causando a morte instantânea, e outro na região do antebraço. Na sequência, no tribunal do júri, propriamente dito, como eu havia falado ao senhor, os dois foram condenados, os dois negaram a prática do crime, não conseguiram explicar por que Carlos Alberto, de forma espontânea, colaborou com a investigação e confessou a prática do crime. Carlos Alberto é condenado a 33 anos de pena e Gessé de Omar a 29 anos de pena. E aí é importante, se o senhor me permite frisar, Sim. que desde 2019 para cá, num denominado pacote anticrime... 2009, né? 2019. 2019. Mudou. Ah, sim. Mudou a Então ele legislação. foi preso em 2009. O júri foi em 2012. 2012. Se fosse hoje a sessão plenária do júri, ele sairia preso da sessão plenária do júri. Isso que eu queria alcançar ao senhor. Mudou a legislação. E quer dizer que ele não saiu preso? Não saiu preso. Não. Quem saiu preso, quem entrou preso Quem no entrou júri, que era o preso. Carlos Alberto. Ele Certo. não. Saiu solto.
E Hoje, de conformidade com a legislação, ele já sai preso, né? desde 2019, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, penas iguais ou superiores a 15 anos, imediatamente se dá início ao cumprimento da pena. Sai preso do plenário do júri. Porque eu só permito. Doutor Paixão, Quem estava solto, permanece solto até o trânsito de julgado da decisão. Era assim na época, correto? Perfeito. O doutor está falando isso. Depois de 2019, não. Está lá, condenado, recolhe, não é isso? eu lembro Ele nessa pode época... recorrer, mas ele sai preso da É, sessão nessa plenária de época júri. também houve muitos casos em que a própria lei permitia, né? Ele não saía preso e muitas vezes fugia. O Rony teve muito trabalho em busca de outros casos, inclusive, tenente. Isso, né? É porque depois que o Ministério Público e a Justiça faz o seu trabalho, cabe a polícia fazer o seu, que é localizar esses criminosos que muitas das vezes ganham um mundo aí, e aí somente com a inteligência policial e com a cooperação com outras unidades é que se consegue fazer com que o criminoso possa pagar por aquele crime que ele cometeu. Então são inúmeros casos, né? O Brasil tem um número elevado de mandados de prisão em aberto, né? Com pessoas condenadas pela justiça que precisam ser alcançados para que possam começar a cumprir a pena. Era tão fácil a coisa que esses dias aqui em Boa Vista a polícia prendeu um cidadão que depois de tantos anos ele voltou porque achava que não tinha mais nada a ver com a justiça. E a polícia prendeu esse cidadão que teve um caso na feira que quis matar lá, um feirante concorrente dele quis matar. Mas vamos voltar para o Rogério, doutor, o senhor estava falando a respeito desse momento que agora a lei permite que já saia preso também, né? É exatamente o que o doutor Marco falou. Né? Naquela época, como eu disse, repetindo, quem estava solto se defende solto. Se defende A solto. não ser que tivesse um fato novo. Né? E agora, como o doutor Marco Antônio falou, já expede o mandado de prisão. Aliás, já vou pular um pouquinho aqui. Sim. Esse crime foi de uma repercussão gigantesca. Gigantesca, Verdade. E ninguém se esconde num buraco para sempre. Se alguém tiver qualquer informação acerca do paradeiro desses elementos, entrar em contato com quem, Ronei? Com a polícia, né? Os disque denúncias aí, hoje tem a ajuda da rede social que Verdade. pode, né? Então, a rede social ela trouxe um elemento a mais, que é essa possibilidade de em qualquer lugar, você que tem alguma informação ou sabe um pouco da história, ou já ouviu em que o Mendes pode estar em determinado local, certo. entre em contato com qualquer órgão policial, né? Sem estar aqui... O que está foragido é o Mendes, né? Todos os dois estão foragidos. O Carlos Alberto cumpriu parte da pena, obteve benefícios da justiça e sumiu no mundo aí depois, ficando foragido do sistema prisional. Já o Mendes, após a condenação, né, como o doutor mesmo frisou, ele participou do júri solto, e naquela época não tinha essa situação, teve oportunidade de recorrer em liberdade e nunca foi alcançado, nunca mais foi localizado. O doutor Carlos, e depois eu vou passar a palavra para o senhor. Diante de tanto trabalho, você acha que no final, assim, é frustrante ou como é que se diz, a luta continua? É frustrante porque não concluiu, quer dizer, está parte resolvido, mas ainda falta. Eu não entendo como frustração, não. Acredito que o meu colega Marco Antônio também não. Não, eu estou só perguntando, só para colocar, porque perfeito. eu imagino a dedicação, eu imagino noites e noites procurando detalhes e como atuar e como fazer e tudo que se gasta de energia e também de instrumentos para se fazer justiça, e depois você tem dois ainda que não estão cumprindo a pena que deveria estar cumprindo, né? Perfeito. Para mim não é frustrante, acho que o doutor Marco Antônio também, para ele não é, porque esse é o nosso mistério, esse é o meu trabalho. E também eu conheço ele, eu faço até o que não está nos autos para tentar localizar, para trazer provas. Sim. Quantas vezes eu fui ao local do crime, como você já citou, eu vou ao local do crime, trago elementos novos, venho para os autos, fica todo mundo conhecendo. Então, o fato de até hoje não se... Então, nós sabemos que mas isso a luta pode acontecer. continua. Não tem. Vamos embora para sempre para frente. Né? Então, para nós, acredito que o doutor Marco Antônio também não é essa frustração, não haja esse pensamento, não né? tem, não pode haver, senão a gente entrega... Você não entrega, né? Não pode.
Doutor, dentro dessa linha aí, as energias continuam firmes para cumprir a missão? Com certeza. Ele conta hoje com 67 anos de idade. Ele consta na lista vermelha da Interpol. Ele não é procurado só no Brasil, em 196 países ele é procurado. Recentemente foram feitas consultas a cartórios, que eventualmente da possibilidade de óbito dele, não foi identificado nenhum óbito, sinal que ele está vivo. E é um desafio às forças públicas encontrarem ele para que eventualmente ele possa dar início ao cumprimento da pena. O mandado de prisão dele está em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão e tem data de validade, que eu anotei aqui, no dia 21 de 11 de 2036. Isso vai... Esse mês, inclusive, Sim. Quero crer que não por coincidência, mas como destino, acredito que ele vai ser preso nos próximos dias, foi o mês de aniversário dele, abril. No mês de abril, ele completou 67 anos de idade. Aí o senhor acha que no mês de abril ele pode aparecer? Eu acredito que através... De alguma forma, né? Não, acredito que através, que ele não, espontaneamente não, Não. mas que através do seu alcance, do seu programa, da Rádio Monte Roraima, da Força Pública, Polícia Militar, está mais próximo, existe mais possibilidade do cumprimento de mandato de prisão expedido em desfavor dele. Eu acredito nisso. Zé Maria, inclusive é o seguinte, como eu já falei ainda agora, alguém em algum lugar sabe desse fato. Sabe. Conheceu o Rogério e conhece o Gessé e o tal do irmão aí. Alguém em algum lugar sabe, ó, ele mora em tal lugar. E certamente essa pessoa, por questão divina, vamos dizer assim, vai entrar em contato com a guarnição do Ronei lá e ele vai aparecer. Tem uns poucos casos não acontece, mas a regra é que um dia cai. E esse dia vai chegar para eles. Como o senhor falou, e também a própria literatura nos ajuda a entender, não tem crime perfeito, né? Não. Sempre, vocês que trabalham nisso... Não tem crime perfeito, tem um crime que não foi investigado adequadamente. É por aí. Não é detonando ninguém, porque nem a nós. Mas faltou alguma coisa que não estava no alcance da gente. Mas uma hora vai aparecer. Está faltando a liga, né, ali, né? Isso, mas essa liga surge. Ela custa, mas no final sempre aparece, né? O prazo prescricional é muito grande, então o cara passar a vida inteira, às vezes até é melhor ele se apresentar do que passar a vida igual. Quanto tempo aconteceu? 2007. 2007. Ele está foragido até agora, isso é vida, não é vida? Bom, se bem que esse aqui, tal do Carlos Alberto, ele é matador. Ele quando veio para cá já tinha um 121 lá nas costas, lá para fora. Se me permite, né? Pois não. Carlos Alberto, como eu havia falado, ele fora preso no Pará, veio para cá recambiado, respondeu ao processo do júri preso e em 2014, lamentavelmente, ele foge do sistema prisional com mais de 17 reeducandos e a partir de então não é mais localizado. Foi na fuga de 2017 que ele 2014, fugiu? 2014? 17 fogem e ele é um dos fugitivos. 17 fugiram e ele foi... E ele ninguém encontrou, Rony? Ainda não. Ainda não é porque... Complementando, né? Você falou um negócio interessante, o doutor falou, que não há crime perfeito, né? Uhum. Há um trabalho mal feito. E não há criminoso que não deixe rastro. Pode ter certeza. Então, sempre gostei desses desafios, né? O doutor Carlos passou vários desses, né? Cito o caso passado também que a gente citou aqui. No caso passado também. Isso, que já estava 19 anos para prescrever, que era o caso lá da chacina do Caomé. O doutor Carlos deu esse desafio e é bom para a gente se testa e com certeza a gente vai conseguir trazer um resultado positivo disso com essa união de esforços em busca sempre da justiça. Esse é o nosso objetivo. Doutor Marco, quantas horas de júri, quantas horas aconteceu para chegar a essa sentença aqui, resultando na punição de 29 anos de reclusão em regime fechado ao mandante do assassinato e 33 anos e 6 meses para o executor? Foram quantas horas? Um dia ou 2 dias? Foi um júri que entrou pela madrugada. Entrou pela madrugada? Era um júri difícil, como o senhor falou, ele causou uma comoção muito grande aos boavistenses. 2 réus, 10 testemunhas foram ouvidas em plenário e acabou que se estendeu até, eu não me recordo agora porque foi em 2012, mas foi até altas horas da madrugada com uma resposta. Ele não contou com a indulgência e com o perdão da sociedade boavistente. Os jurados condenaram os 2, mesmo eles sorrateiramente buscando a não responsabilização criminal, negando a prática do crime no dia do julgamento.
Ele nega e a testemunha de defesa, nesse caso, diz o quê, doutor? Não tinha nenhuma testemunha presencial, na verdade, né? Ah, não? Não tinha nenhuma testemunha presencial. Foram familiares, inclusive, dele. As testemunhas de defesa dele foram os familiares que foram falar sobre a boa conduta dele, o que não é interessante e é desnecessário para o plenário. Desnecessário, né? É completamente. Desnecessário, porque... Ninguém está julgando a pessoa dele, sim, o fato que ele cometeu. Isso. E aí foi sustentado pelo Ministério Público a condenação nos termos da denúncia ofertada pelo Dr. Carlos Paixão e foi acolhido pelo Conselho de Sentença, que condenou ambos como executor e o GC como mandante pela prática desse crime. O senhor pediu, né, nesse caso, esses anos aqui de punição, ou já foi o júri que acrescentou, ou foi dentro do que o senhor propôs? Foi a denúncia, a gente tipifica. Tipifica, já vai artigo dentro... tal. E o promotor no júri sustenta. E sustenta, aí com as qualificadoras que forem, e mais o comportamento e tal, o juiz faz a dosimetria da pena. O juiz que faz a dosimetria, que aplica o quanto da pena, o Ministério Público, se quiser, recorre. O promotor pode até recorrer para diminuir, se for caso, mas normalmente não é, né? Geralmente o Ministério Público recorre porque acha que foi pouco, Foi pouco. É. Foi pouco ou porque ficou um crime de fora. Normalmente é isso. Mas se não é que foi pouco, é que ficou, pronto, o senhor colocou a palavra correta, é que faltou colocar ali alguma coisa, né? Que consequentemente iria aumentar a pena, só isso. Exatamente. Né? Pois é, o Ministério Público, ele, como já falei da outra vez, o Ministério Público não está ali para condenar. Isso. Ele está ali para provar que o camarada praticou o crime daquela forma e, consequentemente, deve ser punido de acordo com a lei X, que a pena é Y. Aí que o Ministério Público persegue. É verdade. E a lei já está pronta, né? A lei, o Ministério Público cumpre lá o que o legislador colocou na lei. Exatamente. Então, está tudo certo. Bom, esse papo é bom, mas como o senhor disse que o doutor Marco Antônio disse, não, mas aí ele gostou, eu tenho certeza que ele gostou, porque ele entrou bem no papo, explicou, e a gente quer agradecer muito aqui a participação do doutor Paixão, do doutor Marco Antônio e também do tenente Rony Cruz. Como o senhor vê, passaram-se meia hora. O senhor pode não acreditar, mas já foram falta 1 minuto para meia hora de papo. Quero agradecer, começo pelo tenente Rony Cruz. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Daqui a 15 dias teremos outro encontro. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Ministério Público pela confiança e me deixo à disposição sempre para ajudar no que for possível. Muito obrigado. Muito obrigado ao tenente Rony Cruz. O doutor Marco Antônio Azeredo, muito obrigado pela sua presença. A casa sempre está aberta para o senhor trazer esclarecimentos importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado pela presença. Eu lhe agradeço, posso lhe afiançar que fui surpreendido positivamente antes de vir para cá, com inúmeras mensagens de vários amigos fazendo menção à entrevista que seria feita, sinal de prestígio da Rádio Monte Roraima e meus cumprimentos. Muito obrigado. Doutor Carlos Paixão, mais uma vez receba os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos. Eu que agradeço, Maria. Eu quero já aproveitar para adiantar o seguinte. Na próxima terça-feira. No próximo episódio. Isso, o papo vai ser com o doutor Zedequias. Sobre poluição sonora. Certo. E depois, Maria, vou ver contigo. Tá certo. Tem um crime desgraçado que aconteceu aqui. Você vai lembrar, em Mucajaí, a princesinha Lídia Bruna. Que aconteceu, foi terrível, muito terrível isso aí. E quem é de lá do Mucajaí, que acho que alcança lá teu rádio, né? Alcança? Então. Nós alcançamos o planeta. Pronto. Onde tiver internet, a gente está dentro. Então, sem ser essa terça agora, a outra, eu vou falar sobre a princesa Lídia Bruna. E tem um plus nesse julgamento, Sim. Zé Maria, porque o pai da Lídia Bruna, ele ainda está vivo, ele é cabo do Exército. Certo. Ele é natural do Rio de Janeiro. Ele entrou no mesmo portão das armas que eu entrei no Rio de Janeiro, né? Eu cabo do Exército para lá e depois eu saí. Ele entrou depois de mim, entrou 10 anos depois de mim. Certo. Conhecer aqui. Poderia ter sido eu, Sim, a vítima desse caso, quer dizer, pai da vítima desse caso aí. Então é terrível, até hoje me atormenta esse negócio. Então no próximo episódio No segundo.
O próximo agora é poluição sonora com o doutor tá. Zedequias, e no outro a gente vai falar sobre isso. Então tá certo. Tá. Lhe agradeço imensamente a presença. Muito obrigado. A gente vai ao break do programa e a gente volta daqui a pouquinho com o programa Nossa Tarde é Show.